O nosso desejo de uma boa tarde para você. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, do PSB, anunciou no começo da tarde de ontem que o pagamento dos servidores daquela Casa Legislativa referente a esse mês de fevereiro será pago hoje, está sendo pago desde as 10 horas da manhã, dia 21. Portanto, para que os servidores passem o carnaval com o carvãozinho no bolso. O governo do estado deverá pagar aos servidores após o carnaval, assim como as prefeituras de Campina Grande e João Pessoa, mas todo mundo pagando. E o prefeito Romero Rodrigues decidiu por decreto que as repartições públicas municipais de Campina Grande terão funcionamento alterado durante esse período de momo, esse período de carnaval. De acordo com o decreto, as repartições municipais terão ponto facultativo na segunda e na terça-feira de carnaval e na quarta-feira de cinzas o expediente começa a partir do meio-dia, que é para o pessoal se curar da ressaca. A decisão não afetará os serviços essenciais da cidade. A Feira Central funciona sem alteração hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, porque todo mundo precisa se abastecer. E o nosso convidado de hoje é o diretor de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campina Grande, Miguel Dantas. Em época de coronavírus, de vacinação contra o sarampo e de carnaval, onde temos muita gente junta em blocos e em clubes, é sempre bom ter informações e orientações sobre cuidados e de como proceder nessa época. E o Miguel veio ao programa para nos passar essas informações. Profissional do seu quilate, para a gente estar discutindo informalmente exatamente as ações de vigilância e atenção durante o período momesco, que na verdade não se restringe apenas às troças carnavalescas, enfim. Campina Grande tem uma peculiaridade de agrupar em todo o seu entorno eventos de várias características, desde os religiosos até os momescos. Então, a gente tem toda uma gama de situações que precisam atender às peculiaridades de cada uma, mas aí também não deixar de atendê-las. Qual é o papel lida com a epidemiologia dos casos, ou seja, há um estudo prévio daquilo que provavelmente venha a acontecer e para as ações de prevenção e promoção. Ou seja, a gente tem a vigilância, temos a atenção, que trabalham praticamente interligadas e uma depende das informações da operacionalização da outra. Então, não tem como nós, enquanto epidemiologia, vigilância sanitária, vigilância ambiental, né, a gente não tem como fazer vigilância do trabalhador, de estar dissociado dessas ações de atenção que em tudo que envolve saúde, a vigilância ela permeia todo esse processo. Ela se antecipa ao fato, exatamente para a problemática não acontecer. Um grande exemplo que temos hoje é exatamente as ações de vigilância que estão acontecendo a nível mundial em virtude do coronavírus, né? Então, muita gente está tomando conhecimento da importância da vigilância em saúde exatamente nas ações que estão sendo feitas pelos respectivos países e órgãos como a OMS, exatamente no combate ao corona. Quer dizer, numa hora dessa, surge um fato desse lá na China. Vocês aqui têm que ficar de antena ligada. Imediatamente. Na vigilância, a questão de pecar por excesso. Nós precisamos realmente nos antecipar, porque tínhamos, por exemplo, até 2016, éramos países livres de sarampo. Isso. Né? Por um episódio pensamos até que houvesse sumido, né? Que começou no norte do país, por uma situação local,
com um contingente muito pequeno, se alastrou de uma forma muito rápida dentro do país e nós perdemos essa certificação temporariamente e eu tenho certeza que nós vamos recuperar. Mas temos agravos aqui no país que, por exemplo, na Europa, eles não são erradicados. Mas pelo programa de imunização, que com todas as dificuldades de um país de terceiro mundo, nós conseguimos manter e, em virtude disso, nós não temos mais essa doença circulante no país. De Campina Grande, o carnaval está aí, muita gente entrando nos blocos, na onda toda, esquece de tomar as precauções e muitas vezes as consequências vêm lá com a quarta-feira de cinzas. Nós voltamos já já. Patentes nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Grande Guerra Mundial, que acabou em 1945. As solenidades são em comemoração aos 75 anos da tomada de Monte Castelo, uma batalha interessante. Aliás, essa foi uma das maiores conquistas da FEB em sua participação durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Durante essa campanha, que durou cerca de 3 meses, no norte da Itália, houve diversos enfrentamentos entre as tropas aliadas, das quais o Brasil fazia parte, e as forças do exército alemão, que resultou, para você ter uma ideia, na morte exatamente de 478 brasileiros em combate em campos orgulho, porque de uma certa forma é uma instituição do nosso país que a gente precisa ter o maior respeito. Reginaldo se viu no tiro de guerra de Patos. Foi, né? Foi. E participou de uma caçada Lampião pelas ruas de Souza. Rapaz, faz muito tempo, viu, amigo? É veterano. Miguel, falta de cuidados. A gente falava aqui durante o intervalo que algumas pessoas dizem, hoje eu posso transar à vontade, eu posso fazer o que quiser, imaginando que AIDS tem um coquetel que preserva, que sífilis não existe mais, gonorreia, essas doenças sexualmente transmissíveis no carnaval. O que é que a gente pode falar sobre isso? Elas voltaram, Paulo, com muita força, né? Hoje nós temos faixas etárias que até então não eram concebidas, que se tornaram vulneráveis a esse tipo de entre eles próprios, você tem essa faixa etária hoje contaminada e susceptível a ser contaminada e proliferar a doença. Porque o pessoal deu uma relaxada, né? Deu uma relaxada imensa, porque hoje nós temos o CTA e o SAI, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, e o Centro de Atenção Especializada, que acompanha desde a década de 90 e é referência nacional
são duas estruturas vinculadas à Gerência de Vigilância Epidemiológica que tratam exatamente infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, hepatites virais, enfim, há uma testagem e um encaminhamento a um serviço de referência. É um serviço de referência nacional hoje. Tá, muito jovens, pessoas de tenra idade e também velhinhos, porque Isso. com o advento do Viagra, os velhinhos passaram a praticar sexo com pessoas jovens e Exato. não se protegem, acabam. E outra coisa, essa prática que a gente tem, essa prática momesca do carnaval, do beija-beija nas ladeiras de determinado local, isso precisa acabar. Porque nós temos, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, as clássicas, que vão desde o HIV, sífilis, gonorreia, até doenças como a influenza, o H1N1, não é? Claro. O coronavírus. E você naquele beija-beija ali, né? Não é? Além das herpes, essas coisas todas, hanseníase, é verdade. várias doenças que são transmitidas. Outra coisa, a alimentação, ela precisa ser regrada, principalmente aqueles foliões que são portadores de hipertensão, diabetes, que possuem o direito de gozar do período momesco. Mas devem se cuidar. Mas devem se cuidar, por quê? A partir do momento em que você não se hidrata adequadamente, não se alimenta adequadamente, a sua imunidade automaticamente cai e você se torna mais susceptível do que todos os outros. Eventos como esses que Campinas cedia nessa época, né? Nova Consciência, Consciência Cristã, MIEP, Crescer, as pessoas também devem ter cuidado? Também. Nós pedimos que essas pessoas tomem cuidado, não é? Independente da característica do evento. A gente sabe que são pessoas que são susceptíveis, muitas vezes, até de uma forma passiva. A pessoas que não tomaram o devido cuidado e podem ser está tossindo de lado, outra está espirrando ali, tudo isso. Não tomaram o devido cuidado e são vetores de transmissão dentro de um ambiente onde há uma coletividade significativa. Então, a gente pede esse cuidado, essa vigilância com aquelas pessoas que estão do lado. Não é trazer aquela coisa neurótica, aquela coisa apocalíptica. Entrar em pânico. Entrar em pânico não é assim. São noções de higiene básica que nós precisamos ter. Lavar nossas mãos, lavar nosso rosto. Se você estiver tossindo, tiver a ética higiênica, a ética sanitária, de levar uma máscara consigo, porque se você tossir, você não vai... E como qualquer outra infecção respiratória que seja grave, né? Então, a gente pede às pessoas que tomem inicialmente o cuidado consigo, para depois elas respeitarem o cuidado com a coletividade. Evitar, né? E aí a gente vai, inclusive, isso é passado também, Paulo. Aliás, são cuidados que nós devemos ter no dia a dia, normal. Sim, claro. Você anda no ônibus, segura naqueles ferros, naquelas coisas todas, né? Saber que no momento em que você parar, a primeira pia com sabão, você lavar suas mãos. Pega em maçaneta de porta, corre mão. Isso, adequadamente você ir num sanitário público, você ter o cuidado de fazer essa higiene, fazer a secagem do seu quintal, da sua calha, né? Porque nós temos equipes extremamente competentes. Um jarrinho com a planta, sim, né? Temos equipes extremamente competentes de vigilância ambiental em Campina Grande, que são as equipes de vigilância ambiental, as equipes de combate a endemias, né, de vigilância ambiental, que elas fazem o seu trabalho. Mas não adianta termos um exército, um batalhão de pessoas, se o cidadão, ele, a partir da sua casa, ele não for vigilante. E às vezes você toma todos os cuidados na sua casa, mas o vizinho não tomou. Não toma. Não é? Abandona um terreno, muitas vezes, com um animal dentro, que já é um outro crime, que é o maltrato animal, que faz parte da nossa vigilância. Também. Temos um centro de controle de zoonose. Isso hoje é crime. É crime passível de prisão. Então, na verdade, hoje a gente pede a contribuição e claro, a gente vem, nesses últimos 3 a 4 anos,
tendo uma resposta muito satisfatória da comunidade. A sociedade entendeu que é parte integrante da estratégia de combate ao mosquito. Quase toda família teve alguém com dengue, Sim, não é verdade? sim, Eu, sim. por exemplo, contraí Sim, dengue sim. e quase morro. E lembrar que a imunidade baixou sim. e eu precisei de transfusão de plaquetas e tudo. Pois é. A primeiro sinal é a plaquetopenia, que é uma queda significativa, e se a dengue for... A imunidade do sujeito, a né? dengue hemorrágica, ela mata, gente. Ela mata. A zika, ela traz consequências para o bebê se ela for contraída no período de gestação. Pois é. Então, a gente pede... Nossa, que assiste o programa todos os dias, chama-se Lucimar, é conhecida como Lucimar das Cocadas, trabalha lá em frente ao Ideal do ponto de 100 réis. E ela deu, a Reginaldo ofertou um recipientezinho com as 10 cocadas e tal. Reginaldo é cocadeiro. E Reginaldo estava com as mãos sujas. E ele pegou a cocada com um guardanapozinho e colocou na curva do braço, para da curva do braço colocar na boca. Estava mais suja a curva do braço de suor e tudo do que a mão, mas ele engendrou aí essa engenharia para saborear as cocadas da Lucimar. A gente volta já já, não sai daí. Pois bem, nós chegamos hoje aqui na redação da TV Itararé e encontramos o nosso querido Reginaldo Bastos com uma cara de preocupação, fazendo uma reunião de urgência com Marcelo Mendes, com Neno Barbosa, Diego Araújo, a aniversariante do dia, nossa apresentadora e repórter Mônica Vitor, Gustavo Carneiro, Poliane Mendes, estava todo mundo aqui reunido. Claro que eu quis saber a razão de tanta preocupação e de tanta euforia de Reginaldo, e sei lá. Pois bem, a preocupação do Reginaldo era com o novo visual de Wesley o Safadão para esse carnaval. Olha aí, ele viu essa foto de Wesley, aí disse, o meu ídolo está com esse visual, entrou no time do Marcelinho Paraíba, do Marcelinho Cangula. E o Reginaldo ficou aqui, como é carnaval, né? Preocupado com esse visual. Mas vale, Reginaldo. Do sarampo que está ocorrendo agora. As pessoas têm ido, têm buscado. Isso, a gente, na verdade, essa campanha que foi disparada agora, desde o dia 10 até o dia 13 de março, que vai se estender, é um rescaldo, na verdade, é uma busca ativa pelas pessoas que naquelas últimas campanhas que aconteceram em 2019, elas não compareceram. Então, essas pessoas que estão sendo buscadas agora numa vacina seletiva de 5 a 19 anos, claro que vão ter outras etapas para as próximas faixas etárias, até 13 de março, de 5 a 19 anos, aquelas que não precisam procurar. Porque provavelmente depois é ato contínuo,
a gente ampliar até 30 anos, até 29 anos e de 30 a 49. O Ministério pretende ampliar essa faixa etária, mas aí a gente vai ainda receber a nota técnica. E as informações que os senhores têm do Ministério da Saúde, por exemplo, é de que quem já teve sarampo não tem novamente? Sim, não tem. Teve uma vez? Não, teve uma vez, isso aí já. Inclusive, até as pessoas depois de 49 anos estavam estava se restringindo até 49, porque se previa que essas pessoas fatalmente já tinham tido contato com alguém que já tinha tido sarampo. Então, ela tinha já uma imunoglobulina, já com aquela informação. Para o disparo de campanhas. A gente está cumprindo isso. O estoque é suficiente? Está suficiente, o Ministério está disponibilizando. Né? A gente teve um desabastecimento significativo em 2019, mas conseguimos fazer uma administração com o nosso estoque. Isso. Estabelecemos uma estratégia diferenciada, colocando os mais susceptíveis para tomarem a vacina inicialmente e os mais susceptíveis, tanto os mais novos como os mais velhos, e aquela faixa etária intermediária ficou para o último lugar. Os postos têm estoque ou é necessário ir num determinado local? Sim. Tem. A gente só apenas concentra em centros de saúde quando ocorre um dia D, é o famoso dia D, que é uma culminância da campanha e simbolicamente naquele dia a gente faz um mutirão para poder atualizar e aumentar o número de pessoas vacinadas. O governo já estabeleceu alguma coisa para esse ano em relação à vacina da gripe ou ainda não, data? Ela já está dentro da programação e iremos começar com a campanha assim que terminarmos essa campanha. A febre amarela também está prevista, ser ampliada para algumas faixas etárias. Então, na verdade, o cronograma de imunobiológicos do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele mudou algumas rotinas e está provendo os estados e municípios exatamente desses estoques para a gente não ter problema de descontinuidade. A orientação A partir do momento que você tiver isso, começa a zelar por isso. Porque o fato de você não ter informação alguma e for acometido de algum agravo, de algum acidente, de alguma coisa, o hospital precisa saber. Agora tem gente que infelizmente não cuida, não sabe onde botou, não perde, sabe, né? Nós somos de uma época, por exemplo, que a vacinação do sarampo era só sarampo. Mas hoje a sarampo está associada a 3 tipos de vacina, a dupla viral, a tríplice viral e a que é quádrupla. Então, na verdade, foi ampliada essa estratégia, outros agravos eles são cobertos. Então, na verdade, é interessante que as pessoas comecem a ter essa prática. Se ele for agora e nunca gente que espalha por aí que não serve, não. Deve, Essa campanha antivacinal começou nos Estados Unidos, é uma campanha muito problemática, inclusive a filha do cidadão que começou a campanha teve sarampo. Olha aí. Não é? Então, na verdade, aquelas velhas reações, que é a vermelhidão, é a dor, e são situações normais que acontecem. Claro e passageiras, não é? Claro, que tem algumas vacinas, claro que você sendo alérgico a ovo, você não toma, mas a equipe está preparada para fazer esse inquérito prévio. A gestante ela não é submetida à vacina do sarampo, só a partir do momento em que ela parir a sua criança, mas ela é devidamente orientada. A isso, e essa campanha antivacinal ela não vinga. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo, porque essas vacinas que nós damos de graça aqui, na Europa e nos Estados Unidos, são muito caras, Paulo. São muito caras. Então, assim... Quer ver quando alguém não se vacina na época da gripe e vai numa clínica particular, ele vê o valor, não é verdade? Caríssimo, né? A gente não tá aqui querendo trazer uma situação caótica, renovando essa colocação, mas vacinar-se de graça é um privilégio em que o SUS, com todas as suas problemáticas de um país continental, é o maior plano de saúde do mundo, ele proporciona gratuitamente para todo mundo.
me coloca à disposição de vocês Estamos sempre às que ordens. precisarem. Bom carnaval. Vamos à última de hoje. Quem estava na jaula vai brincar o carnaval livre, leve e solto. Sabe quem recebeu autorização agora há pouco para deixar a cadeia? Não? O ex-procurador-geral de Justiça do Estado, Gilberto Carneiro da Gama. Só tem 2 presos ainda, mas devem ser soltos ainda hoje. Valdson Souza, ex-secretário de Saúde, e Arthur Viana, que era secretário adjunto da Educação do Estado. Os 2 que ainda estão lá devem sair até às 17 horas. O Ponto a Ponto se despede, a gente volta segunda-feira mesmo, durante o Carnaval. Aqui estaremos. Pois estamos com múltiplas plataformas digitais. As notas divulgadas aqui vão para o blog do Paulo Roberto, esse aí, camisa10.net.br. Agora a gente assiste ao Jornal da Cultura, primeira edição. Boa tarde, feliz carnaval, bom fim de semana e até segunda.